Nessa mesma data, há um ano atrás, eu estava devendo R$ 10.000. Como que eu consegui sair das dívidas de R$ 10.000, tendo que fazer mais empréstimo para pagar as contas e conseguir prosperar e realizar o meu sonho, que era de morar na praia? É isso que eu quero contar para você nesse vídeo, porque eu identifiquei 7 princípios bíblicos que eu segui e que deram certo para minha vida, que fizeram com que eu conseguisse pagar as minhas contas e prosperar. Então eu quero trazer isso nesse vídeo, tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. E eu quero trazer um versículo que está lá em Provérbios 10:22. E eu gosto muito deste versículo porque diz assim: as bênçãos do Senhor é que enriquecem e elas não acrescentam dores. Então Deus tem bênçãos financeiras para nós, sim. Lá em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É possível Deus mudar a sua história da noite para o dia, assim como aconteceu na minha vida. Hoje, como eu te falei aqui, eu realizei um sonho de morar na praia. Tem uma vista linda para o mar todos os dias e eu vejo a bondade, a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida. E eu identifiquei 7 princípios bíblicos que eu segui e que deram certo. E eu fiz até uma colinha aqui, eu ordenei eles. E não adianta você seguir só um desses princípios que eu vou passar aqui, tem que ser todos, tá? Porque eu também seguia 1, 2, mas assim, só quando eu segui esses 7 é que realmente a minha vida rompeu, tá? E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho que eu vou trazer vídeos assim direcionados de Deus para edificar a sua vida também, tá? E como eu falei aqui para você, não está por ordem de importância, tanto que na minha concepção, o último é o mais importante. Bom, o primeiro princípio que eu segui foi o princípio da sabedoria. Esse princípio é o que mais tem aprisionado a vida das pessoas. E eu identifico que aprisionou a minha vida por muito tempo também. E o que quer dizer isso? Dinheiro é para estar no bolso e não comandando as suas emoções. Por muito tempo na minha vida, o dinheiro comandava as minhas emoções. Sabe, quando você tem dinheiro, você tá feliz, nossa, que bom que tudo tá acontecendo. E quando você não tem dinheiro, você fica irritado, ansioso, você fica brabo. Por muito tempo, o dinheiro comandou as minhas emoções. Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Dinheiro é para estar no bolso e não no coração. Esse é o primeiro princípio que eu quero passar aqui para você. Talvez você esteja pensando, mas como não pensar em dinheiro quando eu estou precisando de dinheiro? Tá vendo que esse já é um sinal de que você não está rompendo por causa disso? Eu comecei a entender que as minhas emoções não poderiam ser comandadas pelo tanto de dinheiro que eu tinha na minha conta. Que independente se eu tivesse dinheiro ou se eu não tivesse dinheiro, isso não poderia afetar o meu humor. Lá na Bíblia mesmo diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Porque se a gente amar um, a gente vai desprezar o outro. Então a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se você fala que Deus é tudo para você, mas quando você está sem dinheiro, você fica nervoso, você começa a dar patada em todo mundo, tá errado. Você está fazendo do dinheiro o seu senhor e não o seu servo. E Deus nos fez para dominarmos sobre todas as coisas nessa terra. E não para que o dinheiro domine sobre as suas emoções. Tá errado. Então comece a se policiar se você não tem feito isso. Porque enquanto o dinheiro for o seu senhor, você não vai conseguir romper. Deus não quer que a nossa segurança esteja no dinheiro. Deus não quer que as nossas emoções sejam comandadas pelo dinheiro de forma alguma. Sabe quem que tem que comandar as suas emoções? É o Espírito Santo. Então, independente se você tem dinheiro ou não, a alegria, a paz do Espírito Santo tem que estar dentro de você. O dinheiro não pode mudar o seu humor. Se está acontecendo isso, você está totalmente errado.
E foi essa chave que mudou na minha cabeça. Porque, sim, o dinheiro comandava as minhas emoções. Quando eu tinha dinheiro, eu estava feliz. Quando eu fazia venda, eu estava feliz. Quando eu estava sem dinheiro, devendo, não sabendo como pagar as contas, eu entrava em desespero. Eu ficava irritada, eu ficava braba, eu me isolava, eu ficava triste, chorava. Para mim tinha acabado o mundo, sabe? Então, esse é um primeiro princípio que eu chamo do princípio da sabedoria, que é você ser sábio para entender que dinheiro, escreve isso, é para estar no bolso e não no coração. Você precisa ser sábio para entender que dinheiro não traz felicidade. Quantas pessoas que são ricas, mas não são felizes, tá? Mas a felicidade, ela atrai dinheiro. Então, quanto mais você deixa o dinheiro comandar as suas emoções, menos você vai ter. Que Deus quer que você tire o seu coração disso. Deus quer que você tire o seu coração do dinheiro, ok? Já escreve aqui nos comentários se isso assim, ó, já te deu um estralo na mente. E já deixa o seu like aí, tá? Que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Bom, o segundo princípio que eu comecei a aplicar na minha vida e que deu certo é a administração de bens. Então, saber administrar tudo que Deus coloca nas suas mãos. Esse é outro princípio muito importante. Por quê? Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Gastam o que não podem. Gastam mais do que aquilo que tem. E essa foi uma chave que virou na minha mente, porque eu comecei a estudar pessoas que prosperaram financeiramente e eu vi que não é como os coaches por aí ensinam. Fiz algo por muito tempo na minha vida que só me levou a ficar mais endividada. Que era o quê? Ah, você precisa ter roupas bonitas, você precisa ir para jantar em um lugar caro uma vez por mês e não sei o quê. Eu fiz tudo isso, tá? Eu fiz. Só que, como eu falei, isso só me deixou mais endividada. Pessoas ricas, elas têm organização com o seu dinheiro. Elas planejam o seu mês. Pessoas que prosperam, elas não gastam mais do que aquilo que elas podem gastar. Então, você entende que você vai lá, vai ir num restaurante, né? Vai gastar lá num prato, sei lá, 200, 300 reais. E depois você vai ficar ansioso, ansiosa, porque gastou todo aquele dinheiro. Aí você entende que você vai deixar o dinheiro comandar as suas emoções? Porque aí você vai ficar preocupado, vai ficar pensando, nossa, por que eu gastei aquele dinheiro? Era isso que acontecia comigo. Sabe? Não que você, não possa ir num lugar assim para jantar, sim, mas depois que você estiver prosperando. Essa foi uma virada de chave que eu tive, porque eu fazia isso todo mês. Eu e uma amiga minha, nós saímos para jantar nesses lugares caros uma vez por mês, porque a gente estava seguindo esses coaches que falavam isso. Só que o dinheiro que eu tinha ali, que era para pagar uma conta, muitas vezes eu usava para sair, para ir comer, porque isso vai me prosperar, isso vai me deixar mais rica. Não, isso não te deixa mais rica. O que deixa você mais rica é você saber cuidar de tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Ter organização financeira, fazer um planejamento financeiro. Se não dá para você levar os seus filhos para jantar fora agora, não vai, porque depois isso vai mexer nas suas emoções. E você vai fazer do dinheiro o seu patrão e não o seu servo, tá? Então, entenda que quando você está nesse período do deserto, você precisa ter o controle financeiro. E depois, quando eu comecei a prosperar um pouquinho mais, aí eu já ficava feliz que eu podia pedir um cachorro-quente, que tinha dinheiro para pagar as contas, não precisava mais fazer empréstimo. Tudo que Deus colocava na minha mão, eu comecei a administrar bem. Se você não pode comprar, não compre. A não ser que seja direcionamento de Deus, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora. E com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Porque quando eu estava numa situação financeira assim bem difícil, estragou meu notebook. Eu tinha um notebook assim, que quando ele ligava, parecia uma ventoinha. Eu lembro que eu trabalhava numa imobiliária e todo mundo olhava assim, nossa, que barulho que é esse? Era do meu notebook. Sério, tava um caco. E aí, de repente, ele estragou de vez.
E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem para mandar arrumar o notebook, que ia sair acho que R$ 200 na época. E quando eu fui para mandar arrumar, né, que eu falei assim, Deus, vou pela fé mesmo e, enfim, vou dar um jeito, vou pedir dinheiro emprestado, mas eu preciso arrumar, precisava do notebook. O Espírito Santo falou assim para mim, tá na hora de você começar a viver os teus sonhos. E vou mostrar aqui. Esse MacBook, ele estava no quadro do meu sonho. E eu queria muito um MacBook rosé. Só que assim, ó, eu não tinha nem R$ 200 para mandar arrumar aquele notebook. Eu não tinha limite no cartão de crédito para comprar um MacBook, de jeito nenhum. Mas o Espírito Santo falava para mim que Deus ia começar a realizar os meus sonhos. E eu comecei a pensar assim, mas como que eu vou comprar se eu não tenho limite no cartão, se eu não tenho dinheiro? Como? E eu tenho uma amiga que ela, assim, meu Deus, é um anjo na minha vida, uma irmã do coração, e ela sempre deixou à disposição o cartão dela para mim. Ela tinha um cartão com limite bem alto, e ela sempre falou para mim, Dai, quando você precisar, peça para mim, eu te empresto meu cartão. E olha que loucura, né? Eu fui e falei com ela. Mas é óbvio, é diferente eu pegar um cartão emprestado para comprar algo sei lá, de R$ 500, de R$ 1.000, do que pegar um cartão emprestado para comprar algo de R$ 5.000, né? Mas, como foi direcionamento de Deus, eu fui e falei com ela, e ela ficou assim, bem aflita, porque ela sabia da minha condição, ela sabia o deserto que eu estava passando. Só que ela me emprestou. Ela me emprestou. E foi muito incrível, assim, porque eu lembro que eu comprei esse MacBook e 10 dias depois Deus abriu as portas, assim, da minha vida financeira, sabe? Recebi bênçãos, bênçãos, bênçãos. Então, se é direcionamento de Deus para você comprar algo que você não pode, aí sim, aí vai, porque é um passo de fé, realmente. Eu vejo que Deus viu que eu confiei nele, tá? Mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes você vai lá e vou comprar uma coisa, se passar o meu cartão é porque era para ser, não era. Não era, de verdade. Deus precisa te direcionar e você precisa pedir confirmação também para Deus, porque eu pedi realmente confirmação para Deus e Deus me confirmou, tá? Então, não saia fazendo dívidas por aí, não faça isso, tá? Não faça, porque isso tira realmente a sua paz. E aí você entra naquela história que eu falei, que o dinheiro começa a entrar no seu coração e não no seu bolso, você faz do dinheiro o seu patrão e não o seu servo. Então, calma, tá? Deus nunca vai derramar mais na sua vida se você não sabe administrar aquilo que Ele te dá. Deus vai vendo que você vai cuidando bem daquilo que Ele te dá e depois Ele vai derramando mais na sua vida. Tá virando chaves aí na sua mente? Escreve aqui nos comentários. O terceiro princípio é o princípio da honestidade, tá? De você ser honesto nos negócios. Tem que cuidar muito com isso, porque tem muitas pessoas que são enganadas a irem para o caminho mais fácil, né? Quantas pessoas a gente vê aí que se perdem nesse mundo de aposta, de outras coisas que não são de Deus. Como o meu Instagram tem 105 mil seguidores, já recebi várias propostas para divulgar apostas. E pensa quando você está numa situação difícil, que você não tem dinheiro nem para pagar as suas contas. Como é fácil você se perder. Satanás, ele tenta mesmo para fazer você perder as bênçãos de Deus. Porque você pensa assim, não, eu só vou divulgar uma apostinha aqui. Mas você não sabe a cova que você está cavando. Sabe? Então, sempre ir para o caminho certo, da honestidade. Se tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Como Jesus disse, dê a César o que é de César. Quando você começa a querer sonegar imposto, você está indo para um caminho errado, para um caminho que não é de Deus, sabe? Então, dê a César o que é de César, haja sempre com honestidade nos teus negócios. Eu vejo que isso fez a total diferença para que Deus derramasse as bênçãos dele na minha vida, porque por mais de eu estar num deserto financeiro, eu não me corrompi. Eu não fui para o caminho errado, sabe? Eu continuei ali na minha integridade, na minha honestidade, sempre muito transparente, não pegando atalhos, né? Então, entenda que nesse momento o inimigo vai querer te corromper.
tá? Vai querer uma chance que você tem ali de ganhar 100, 200 reais a mais, 300 reais a mais. As bênçãos que Deus tem quando você age honestamente não se compara àquilo que o inimigo pode te dar. Não se compara. Então, haja sempre com honestidade nos negócios, na sua vida, com as pessoas, tá bom? Quarto princípio, que é o princípio da fidelidade a Deus. E aqui eu não estou falando sobre dízimo, porque eu sei que muitas igrejas pregam que o dízimo prospera, tem até alguns versículos bíblicos e tal, mas, sinceramente, tem muitas pessoas que dão dízimo e que não prosperam, não é verdade? Eu acredito que você conhece pessoas assim. Só que qual que é o princípio da fidelidade a Deus? É de você continuar honrando e sendo fiel a Deus, você tendo ou não tendo dinheiro. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas que quando prosperam, elas não são mais fiéis a Deus, e reconhecendo que tudo veio de Deus. E mesmo no deserto, né, você continuar sendo fiel a Deus, sabe, se afastando do mal, buscando fazer as coisas que agradam o coração de Deus, se afastando de todo pecado, pecado sexual, falar palavrões, sendo que não é pela força do seu braço. Isso é fidelidade. Você continuar ali sendo fiel a Deus, se tudo der certo, se tudo não der certo, sabe? Você continua com o seu coração em Deus. Então, o princípio da fidelidade é muito importante também. O quinto princípio é o princípio da gratidão, tá? Esse é um princípio que transforma também a vida e ele também está relacionado com o princípio da sabedoria, né? Você ser grato por aquilo que Deus coloca em suas mãos. Você ser grato independente se você tem ou se você não tem. Isso foi algo que mudou também na minha vida. Porque, como eu falei, antes eu deixava o dinheiro controlar as minhas emoções. Depois, eu tendo ou não tendo, eu estava feliz e grata. Sabe? Então, a gratidão, ela agrada o coração de Deus. Agrada. Deus vê ali que você está feliz, independente de ter muito, independente de não ter, não faz mais diferença, porque não é o dinheiro que controla a sua vida, não é o dinheiro que controla as suas emoções. E eu vi que quando eu comecei a agradecer, parei de murmurar, parei de reclamar, parei de questionar Deus e comecei a agradecer, comecei a ver Deus em tudo, que Ele estava cuidando de mim em meio ao deserto, as coisas começaram a mudar. Tem muitas pessoas que reclamam, né, de só ter dinheiro para pagar as contas. Eu vivo só para pagar conta, eu vivo só para pagar conta. Mas aí não consegue administrar bem o seu dinheiro, tá deixando o dinheiro comandar as suas emoções, não tem gratidão. Então eu vejo que quando a pessoa tá nesse nível de murmuração, de reclamação, ela não rompe, ela sempre vai ficar ali, ó, na mesma. A gratidão agrada o coração de Deus. Como Paulo falou, tendo muito ou tendo pouco, eu tô feliz, eu tô grato do mesmo jeito. E é assim que tem que ser, sabe? Agradecer a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Hoje eu vejo que aquele deserto financeiro que eu passei cooperou muito para o meu bem. Cooperou, assim, de eu ter uma clareza sobre os princípios, de eu conhecer mais a Deus, do meu ego, porque o meu ego era muito lá em cima, sabe? De eu me tornar uma pessoa mais humilde, ainda mais temente a Deus. Então, tudo isso, Deus trabalhou comigo nesse deserto financeiro. E o sexto princípio é a generosidade. Pode reparar, as pessoas que são prósperas, elas são generosas, elas ajudam outras pessoas, elas estão envolvidas em projetos sociais. E você pode até pensar assim, mas eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Não precisa ser dinheiro necessariamente. Você pode ajudar com a força do seu braço. Nesse caso é a força do seu braço. Porque foi o que eu fiz. Eu lembro exatamente que quando eu rompi financeiramente, eu estava ajudando em uma ONG que ajudava crianças com deficiências físicas. Então, eu estava ajudando, não financeiramente, porque eu não tinha dinheiro, mas de alguma forma eu estava ajudando, eu estava envolvida. E eu vou falar aqui algo que eu tenho reparado dessas pessoas prósperas, elas sempre têm projetos envolvidos com crianças. E na Bíblia também fala isso, que nós devemos ajudar as viúvas e os órfãos.
Então, pode reparar que as pessoas que são prósperas, elas têm algum projeto ligado a ajudar crianças também. Isso é uma coisa assim que faz a total diferença. Na Bíblia mesmo fala também que a alma generosa prosperará. E tudo que está na Bíblia é uma lei. Então tenha um coração generoso. Se você ainda não tem, ore para Deus, peça. E se você não tem dinheiro, se você não tem tempo, comece a ver dentro da tua casa. O que você pode doar para ajudar outras pessoas? Sabe, aquelas roupas que você não usa mais, que estão só ocupando espaço dentro do guarda-roupa, cobertas, lençóis, enfim, o que você tiver, separe, mas faça disso um hábito, sabe? Um hábito mensal. Quando Deus começar a te prosperar, não pare. Continue fazendo, porque a generosidade abre portas. E o último princípio, e que eu falei, que eu considero o mais importante. Quantas pessoas falham nesse princípio, e eu também identifiquei que eu falhei, e por isso que eu permaneci um bom tempo assim no deserto, mas hoje eu agradeço muito a Deus, porque meio ao deserto ele estava cuidando de mim, e eu precisava aprender a confiar 100% em Deus. E aí você pode pensar assim, não, mas eu confio. Você confia até o ponto das coisas estarem dando certo, não é verdade? Mas e quando as coisas não saem conforme você planejou? Aí você começa a fazer o quê? Você começa a duvidar se realmente Deus vai fazer, se realmente você vai ter dinheiro para pagar as contas. E aí volta lá para o primeiro princípio, deixando o dinheiro comandar as suas emoções. Mas a questão é que quando você deixa a dúvida entrar no seu coração, você está demonstrando que você não confia 100% em Deus. Esse é o ponto. Confiar 100% em Deus. E por que eu deixei ele por último? Porque precisava linkar com todos esses outros princípios. Porque você consegue ser grato àquilo que você tem, independente se é muito, se é pouco, independente se você não tem, quando você confia 100% em Deus. Então, muitas vezes você precisa conhecer mais o caráter de Deus, se aprofundar mais, sabe, na palavra, em Deus, saber que Ele é um Pai, que Ele está cuidando de tudo. O povo que estava no deserto não entrou na terra prometida porque não confiou 100% em Deus. Eles estavam na porta, assim, ó, para entrar na terra prometida. Aí, foram uns espias olhar a terra prometida e voltaram falando que a terra realmente emanava leite e mel, que era uma terra boa, só que tinham gigantes, e que os gigantes eram muito grandes. Então, a dúvida se eles iam conseguir vencer aqueles gigantes entrou no coração deles. E foi onde eles falaram, não vai dar, a gente não vai conseguir entrar. Só que eles esqueceram de olhar para aquele que tinha prometido a terra prometida para eles. Eles olharam para o tamanho dos gigantes, eles olharam para a força do braço deles e não olharam para Deus. Sabe que Deus já tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas naquele deserto, e eles se amedrontaram por causa dos gigantes. E assim como já aconteceu na sua vida, eu tenho certeza, escreve aqui nos comentários, com certeza você já viu Deus fazer muitos milagres na sua vida. Você já viu maná descendo do céu. Lembra aquele dia que você estava com uma conta para pagar e você não sabia como ia pagar e de repente Deus mandou o recurso? Já aconteceu isso com você? Escreve aqui. Então, só que para você sair desse deserto financeiro, você precisa confiar 100% em Deus, não ficar nessa montanha russa das suas emoções. E confiar 100% em Deus é decidir. Eu decido continuar olhando para Jesus, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando os meus olhos físicos estão enxergando algo que não condiz com um cuidado de um pai para um filho. Entende? Quando você conseguir colocar no seu coração a confiança 100% em Deus e aplicar esses outros princípios aqui que eu falei, você vai ver que não tem como. Você rompe. Eu, infelizmente, tive que passar por um longo período de deserto para aprender tudo isso que eu estou passando para você aqui. Se você não anotou, anota. E escreve aqui também nos comentários quais esses 7 princípios você está fazendo e quais esses 7 princípios você está falhando.
para que você alinhe tudo isso. Eu sei que é desafiador tudo isso, mas desafiador também é ficar no deserto. E eu sei como é ruim ficar no deserto. Então, vale muito mais a pena você decidir alinhar aquilo que você não está fazendo, começar a fazer e romper desse deserto. Você vai ver que, é muito mais rápido, eu vou falar até para você salvar esse vídeo aqui, e você vai aplicar esses 7 princípios, e eu tenho certeza que em pouco tempo você vai voltar aqui e vai contar, Dai, eu rompi. Realmente, eu apliquei esses 7 princípios na minha vida e eu rompi. Não tem como, de verdade, não tem como não romper aplicando esses 7 princípios, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu já falei, dá um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, entregue para mais pessoas. Muitas pessoas precisam saber desses 7 princípios, né? Porque a gente escuta muita coisa genérica por aí. Eu, quando estava querendo sair das dívidas, eu comecei a ouvir muitos vídeos e foi só realmente a profundidade com Deus que me fez entender tudo isso. E hoje eu estou podendo vir aqui ensinar para vocês. É isso que Deus vai fazer na sua vida também. Ele está permitindo você passar por esse deserto financeiro para que depois que você sair dele, você possa também contar para outras pessoas quais foram as atitudes que você tomou, quais foram os princípios que você seguiu, que fizeram com que você saísse desse deserto financeiro. E talvez, assim como eu, você estava tentando fazer tudo na força do seu braço. Mas lembre-se do que diz lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E também anote esse versículo, Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor é que enriquecem, e elas não acrescentam dores. E compartilhe esse vídeo com quem está precisando também. Você sabe que a pessoa está passando ali por um deserto financeiro, compartilha, para que vocês comemorem juntos, saiam desse deserto juntos, comemorem juntos, tá? E é isso, que Deus te abençoe.